Capítulo 4. Dando defeito. Para prosseguir com essa análise da vida que fizemos até aqui, julgo necessário olharmos para Adão. Entender Adão é de suma importância, porque além de ter sido um dos homens mais inteligentes que já houve, ele foi um modelo de humanidade em termos de governo. Sim, governo, uma vez que a ele foi dado o controle sobre a natureza e todos os seres irracionais que a compunham. Dominar seres irracionais como Adão fez é uma tarefa mais que difícil, é excepcional. Se para nós é difícil ensinar uns truques básicos a um cão, imagine como foi para Adão dominar todos os animais do Éden. E além disso, nomear cada um para facilitar sua autoridade sobre eles. De fato, o Senhor concedeu ao homem inteligência muito acima da média. Adão se aproveitou dessa inteligência devido à proximidade que tinha de Deus, pois quanto mais próximo de Deus, mais inteligente o homem se torna para o bem. No Éden, portanto, o homem tinha seu intelecto desenvolvido e pôde exercer controle sobre toda a criação, conforme Deus o permitia. O oposto, no entanto, também se verifica. Quanto mais distante de Deus, mais ignorante o homem se torna para o bem. E através de Adão, aprendemos isso. Desde a queda de Adão, vemos como o ser humano desenvolve sua inteligência para o mal, e como ele cria ferramentas e métodos de opressão, desigualdade e vileza. Não poderia ser diferente por estarmos distantes de Deus. Adão, apesar de sua inteligência e controle, foi fruto de uma criação assim como nós. Então era suscetível a falhas do mesmo modo que tudo aquilo que é criado. Olhar para Adão nos ajuda a entender que, ao contrário do Senhor, que é criador e, portanto, perfeito, tudo mais não o é. A perfeição do Criador não se estende à criação por vontade dele. Adão nos ajuda a entender porque até mesmo Lúcifer deu defeito. Conhecendo o caráter defeituoso de um ser criado e a maldade dele causada pela distância de Deus, entendemos porque a mesma invenção humana usada para fazer paz pode ser usada para a morte. A mesma mente que pensa em veículos para transporte pode projetar e desenvolver máquinas de guerra. Capítulo 5. Pensar antes de suar. Existem 3 tipos de ser humano. Conhecê-las e saber em quais estamos nos ajuda a projetar formas de nos manter onde estamos ou mudar para a classe em que desejamos estar. Vejamos a seguir um pouco das peculiaridades de cada uma. 1. Criadores. O primeiro tipo diz respeito aos criadores, isto é, as mentes brilhantes que têm ideias capazes de revolucionar a história com suas invenções. É desnecessário dizer que este é o tipo mais desejado de mente e que todos almejam estar nessa categoria. Dentre eles, há nomes como Thomas Edison, com a invenção da lâmpada, Santos Dumont, pai da aviação, etc. Insights tidos por esses grandes patronos de grandes feitos da humanidade levaram-na a saltos qualitativos e causaram impacto nas gerações seguintes, proporcionando-lhe lazer, paz, bem-estar, praticidade e desenvolvimento humano. Vale ressaltar que essa classe de pessoas não começou sua atuação de forma grandiosa, mas de modo medíocre. Antes de apresentar ao mundo a lâmpada, por exemplo, Thomas Edison desenvolveu uma série de invenções menores que não passaram nem mesmo perto de causar o efeito esperado. Essa carreira deles nos mostra que falhas também são parte inevitável da trajetória de grandes nomes e que não devem ser motivo de desânimo para nós. O erro de Edison, Dumont, Tesla e afins indicam que falhas não são o fim da minha trajetória ou da sua, leitor. Você, apesar dos erros que pode ter cometido em suas tentativas, ainda pode se tornar um criador de grandes ideias capaz de mudar sua vida e de outrem. Insistindo como esses grandes homens, você pode elaborar uma grande ideia capaz de mudar uma ou todas as áreas da sua vida e elevá-lo de coadjuvante a protagonista. Não se esqueça de que Santos Dumont era brasileiro como nós e pôde revolucionar o mundo ao desenvolver a aviação. Declare que você pode, pois é possível com Deus no comando. E então, caro leitor, você quer uma grande ideia? Deseja mesmo se tornar um dos criadores de ideias como Isaac Newton e Steve Jobs? Para tanto, comece por analisar a mente de cada um deles e aprenda o que trilharam como caminho.
você verá facilmente que uma das motivações desses homens era encurtar distâncias, como o criador do controle remoto e do telefone celular. Outra marca deles é o desejo de acrescentar praticidade a tarefas do cotidiano, como Henry Ford ao criar o automóvel para substituir a locomoção a cavalos. Ou Momofuku Ando, o criador do macarrão instantâneo, que buscava uma maneira rápida de suprir a carência de alimentos que o Japão enfrentou após o ataque de Hiroshima e Nagasaki. 2. Aperfeiçoadores de ideias. Estes não são responsáveis por grandes ideias que geram revolução no mundo. Porém, concebem formas de refinar o que outra mente já criou. É pouco conhecido, mas é fato que muitos dos criadores de ideias começaram sua carreira aprimorando ideias geradas por outros anteriores a eles. Afinal, para elaborar uma estrada, você precisa estudar as estradas que já existem a fim de entender suas características e o que pode ser melhorado nelas. Ou como você elaboraria algo sem saber como melhorar o que já há? O título de exemplo, aquele que criou a primeira cadeira dificilmente a fez do nada. Na verdade, alguém já havia criado um banco antes dele. Mas sentar-se no banco era tão incômodo que tal pessoa teve de aprimorar o assento até que uma cadeira confortável viesse a existir. Talvez essa pessoa tenha olhado para o banco, simples como era, e pensado: eu poderia acrescentar aqui um encosto para repousar as costas. E pouco depois, seria bom se esse assento tivesse uma almofada para não causar dor nos ossos. Hoje, muitos aprimoramentos depois, há cadeiras dos mais variados tipos e preços, chegando ao preço de um automóvel, para os mais variados fins: escritório, piscina, mesa de jantar, massagem, etc. Dentro de um mesmo avião você pode ver cadeiras de classe econômica, classe executiva, primeira classe e a do piloto, todas de um mesmo ancestral. A origem dessa história de aperfeiçoamento: o desconforto com o banco rústico que havia. Tenha isto em mente. O incômodo com a situação atual tem que gerar em nós o desejo de transformar o contexto até que haja conforto. Para alcançar excelência nesse processo, no entanto, é preciso que o aprendizado de uma técnica nova venha da observação e aperfeiçoamento do que é feito pelos melhores. Não busque se espelhar nos medianos, ou acabará mediano como eles. Tenha os grandes como fonte de aprendizado, e a partir do que é feito por eles, elabore sua própria técnica e seu modo pessoal de desenvolver sua ideia. Isto é um método do TEM, Treinamento de Excelência da Mente. 3. Trabalhadores. Posso dizer que o primeiro grupo, o dos criadores, equivale a 2% da população mundial. O segundo grupo, o dos aperfeiçoadores, equivale a mais 2%, talvez. Sobra, portanto, a maior parte das pessoas do mundo no terceiro grupo, que equivale a 96% dos humanos da Terra. O que eles fazem? É simples, eles trabalham para os dois primeiros grupos. Santos Dumont pode ter criado o avião e a dirigibilidade. Todavia, ele não passou a vida sujando as mãos em peças e carregando motores. Outros fizeram isso. Entram nesse terceiro grupo aqueles que carregaram as peças, pois este grupo é o que faz acontecer o trabalho dos criadores e aperfeiçoadores, e orbita ao redor deles. De fato, o progresso sempre depende do esforço braçal e do suor das massas. A questão é onde você tem colocado esse esforço. Quando você pensa antes de suar, você está trabalhando para a sua própria história. Mas, quando sua a camisa sem pensar, você acaba trabalhando para a história de outra pessoa. Todo o seu esforço e potencial fica voltado para a ideia de alguém que se beneficia de você. Prosperar mais suando menos envolve compreender que você precisa sair dos 96% que trabalham na estratégia alheia e se enquadrar nos 4% que cria ou aperfeiçoa ideias. Envolve também compreender que o fator limitador dessa mudança é o seu medo de tentar e se arriscar. Enquanto você não fizer isso, não será capaz de aproveitar seu potencial e cumprir o propósito da sua existência de criar.
governar e estabelecer princípios. Em vez de reproduzir o que outros criaram, ser governado e viver sob princípios de outras pessoas. É essa não atitude que o leva a permanecer sendo usado pelo sistema capitalista que temos, que usa pessoas, suga seus talentos e os condiciona a dedicar todo o seu tempo e viverem para outros, sem cuidar de si mesmos. Cuidam dos filhos de outros, sem cuidar dos seus. Realizam os sonhos de outros, sem sonhar os próprios. Capítulo 6. Sua mente mente. A essa altura, você deve estar pensando animadamente: vou pedir demissão. Não quero trabalhar para mais ninguém e me esforçarei somente nas minhas próprias ideias. Não, não é essa a minha mensagem. Na verdade, você primeiramente deve trabalhar para quem aperfeiçoa ou cria, para aprender e aperfeiçoar e criar. Então, não se preocupe, porque você não vem agindo mal. Pelo contrário, faça seu melhor onde quer que esteja. Eventualmente, você descobrirá através do trabalho o gigante que tem dentro de si e verá como sua capacidade de trabalhar para enriquecer outros pode ser usada para enriquecer a si mesmo. O fato de você, amado leitor, ter dedicado anos da sua vida trabalhando para alguém que prosperou é um sinal divino dizendo: assim como conseguiu fazer alguém dar certo, você consegue fazer você mesmo dar certo. Assim como é capaz de cuidar da família ou do patrimônio de outrem, você é capaz de fazer o mesmo pelos próprios patrimônios e familiares. Há em você uma força dada por Deus para se tornar o autor da própria história, e ela é desenvolvida quando você desempenha da melhor maneira seu papel dentro dos 96%. Um insight de que você carece para deixar de ser escravo das estradas alheias e asfaltar a sua própria virá gradualmente pelo trabalho neste momento de dependência momentânea. Logo, não se desespere. Não use esse momento como aprendizado. O verdadeiro erro é a estagnação dos 96%. Para evitar essa estagnação, faz-se necessário não cair no círculo vicioso do capitalismo, que envolve trabalhar cegamente para pagar contas e sobreviver, vivendo com a mente bloqueada para mudanças. Em outras palavras, faz-se necessário perceber que a sua mente mente para você. Sua mentalidade pode escravizá-lo ou libertá-lo, dependendo da sua postura diante dela e das vezes em que ela o engana. A ideia, por exemplo, de que Deus enviará alguém ao nosso resgate para nos salvar da opressão é uma enganação da mente. Essa cultura de dependência que eu e você infelizmente fomos ensinados a ter é responsável pelo nosso enclausuramento em nós mesmos e falta de uso do potencial que temos. A verdade é que a única pessoa que Deus levantará para ajudá-lo será você mesmo. Capítulo 7. A ovelha precede a coroa. Quando você se tornar capaz de ajudar a si mesmo, Deus esperará que você ajude outros com esse potencial. Sim, aquele que alcança uma grande conquista pode estabelecer modelos de vitória a ser seguidos por outros. Ainda assim, saiba que enquanto você não fizer algo por si mesmo, não será capaz de ajudar sequer aqueles que mais ama. Há homens na trajetória bíblica que se enquadram perfeitamente nesse contexto. Para uma comparação, vejamos Davi. Em sua juventude, Davi apacentava ovelhas que nem eram suas, ou seja, ele era apenas um servo a se sujar para garantir manutenção do rebanho de seu pai. Ele pertencia ao terceiro grupo de pessoas, era um trabalhador. Enquanto isso, seus irmãos eram guerreiros, tinham suas espadas, lanças e armaduras penduradas nas paredes de casa como sinal de que eram homens de valor. Eles gozavam de sua condição de sujeitos da própria história. E mais, gozavam do status social por serem soldados do exército de Saul e das ovações que recebiam nas festas de família. Talvez você, caro leitor, seja um Davi neste momento, cuidando do rebanho de outro e sendo inferiorizado por aqueles que estão acima e gozam de privilégios, mas isso não é permanente. Se você se atentar para as lições aprendidas a partir da vida de Davi e as instruções que retiro dela, um dia você, assim como Davi, cuidará de um rebanho seu, que se chamará Israel.
terá um cetro e pessoas sob sua autoridade. Todavia, você antes precisa cuidar das ovelhas e posses alheias. Submeta-se agora para ter outros que se submeterão a você futuramente. Davi também não fora chamado para pastorear ovelhas, assim como você não foi chamado para ser gerenciado, mas estava feliz com a incumbência que recebera, da mesma forma que você também pode estar. Ele cumpria ali um ensinamento que Cristo clarificaria muito depois. E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Mesmo tendo um chamado para ser rei, Davi apacentava um rebanho alheio, porque aprendera que sua fidelidade naquela pequena tarefa era um estágio na sua caminhada. A ovelha precedeu a coroa, portanto, aprenda com Davi. Você só terá a coroa quando cuidar das ovelhas. Davi pertencia aos 96% de pessoas que trabalham para outros, e em sua vida isso não foi um problema. Porém, apenas porque ele soube converter isso e assumir o controle de sua história. Eventualmente, chegou para Davi uma oportunidade. O profeta, após inspecionar todos os filhos de Jessé para selecionar um rei, soube que faltava o menor da casa, Davi, apacentador de ovelhas que se encontrava no campo, e determinou que ninguém se assentaria para comer até que Davi chegasse. 1 Samuel 16:11. Não foram sem impacto as palavras de Samuel, pois sentar-se para comer era um ato sagrado para os hebreus. A comida, que era reconhecida como provisão divina, foi bloqueada até a chegada de Davi. É simples, a provisão de Deus fica bloqueada até que aquele fora do propósito chegue a ele. Isso não serve para Davi apenas, mas para nós, já que o motivo de não acontecerem grandes coisas na sua vida é o fato de você estar fora do seu propósito e ainda não ter assumido seu lugar de cabeça, em vez de cauda. Eu lhe desafio agora a se empenhar para descobrir o propósito da sua vida e a experimentar mudança de sua história, assim como Davi. Davi chegou, espantou-se com o ambiente da casa e subitamente foi ungido pelo homem de Deus diante de todos. A partir daquele momento, Davi era rei, mas apenas em status. Davi não ganhou a submissão de todos e a obediência completa de um instante para o outro. Pelo contrário, o texto nos mostra que dias depois, seu pai o enviou à guerra para levar comida aos seus irmãos. 1 Samuel 17, 17 e 18. Davi, sendo rei, ainda continuou a servir antes de comandar. Vemos no verso 20 que Davi não contestou seu pai com arrogância, dizendo: Eu, ungido como rei, não tenho mais de servir, mas apenas obedeceu. Ele entendia que, apesar de ser grande, tinha ainda de realizar tarefas pequenas. Semelhantemente, os grandes homens da história que compõem os 4% de criadores e aperfeiçoadores também tiveram de fazer pequenas tarefas antes de terem seus grandes insights. Para chegar aonde os grandes estão, você tem de fazer o que eles já fizeram, e eles fizeram exatamente o que você está fazendo agora. Há ainda outro ensinamento na atitude subserviente de Davi. O grande feito que o elevou como rei veio justamente através do ato de servir seus irmãos na guerra. Assim será com você. A oportunidade que o projetará na vida pode vir maquiada de serviço e envolver acordar cedo, levar broncas de um patrão e conviver com pessoas invejosas dispostas a derrubá-lo e tomar o que é seu. Saiba, no entanto, que a partir daí o Senhor o levará à honra.